Então, nós vamos fazer da seguinte maneira esse painel. A gente vai fazer esse primeiro momento com a introdução da nossa mediadora. Vamos fazer as apresentações de forma individual, né, para que a tela fique livre para que todos possam ver. E aí, ao final, após as 3 apresentações, a gente faz a montagem do palco nesse formato aqui para mais bate-papo. Então, enquanto a gente reorganiza aqui o palco, onshore. A atividade de exploração de petróleo e gás em terra, onshore, ela tem uma característica que a exploração no mar, que é o offshore, não tem. Ela se espalha por grandes extensões territoriais, torna-se visível e leva, então, o desenvolvimento diretamente às regiões que são impactadas por essa atividade. Começa a se revitalizar no Espírito Santo com a entrada de novos produtores em campos maduros, a partir dos investimentos da Petrobras e também pela exploração de novas fronteiras. Muito promissores, os novos investimentos nesses campos podem fazer crescer toda uma cadeia de atividades que vai desde a pesquisa e a produção até, eventualmente, o refino, impactando, inclusive, a cadeia logística envolvida. Então, são questões transversais como segurança, capacitação e inovação que também vão permear o debate desse novo onshore. Para mediar, então, esta conversa, para um primeiro momento, nós convidamos a Kelly Angelim, que é mestra em simulação e gerenciamento de reservatórios de petróleo pela UFPE, gerente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, a ABPIP. Para essas contribuições importantes, nós vamos ter os gestores que buscam desenvolver o onshore capixaba. Então, na sequência, estarão aqui no palco conosco. Márcio Félix já está aqui à frente, CEO da ENP Energy, Miguel Nunes, diretor da Imetame, e depois o Fabiano Ramos, sócio e membro do conselho da Ciacrest Petróleo. Direcionamentos dos assuntos, então. Expectativa de crescimento da produção do novo onshore, a saída logística para levar a produção para refinarias, segurança patrimonial, qualificação de mão de obra e cadeia de fornecimento local. Desafios de ter refinarias no Espírito Santo e royalties no onshore e o desenvolvimento regional. Por favor, Kelly, suas considerações iniciais. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes e dizer que é uma satisfação estar dividindo o painel com colegas tão influentes do setor, né? Meus cumprimentos ao Márcio Félix, ao Fabiano Ramos e ao Miguel Muniz, para debater um assunto tão importante que é o novo onshore, né? Essa nova dinâmica de um ambiente que tem ganhado bastante relevância nos últimos anos, a partir do processo de desinvestimento da Petrobras e a entrada de novos agentes com expectativas de aumento de produção, não só expectativa, como também êxito nas operações desses novos agentes entrantes do ambiente onshore. Eu sou Kelly Angelim, eu atualmente trabalho como gerente na ABPIP. A ABPIP é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. São empresas que têm as operações relacionadas com o segmento upstream, especificamente na parte de exploração e produção. Atualmente, nós contamos com 35 associados entre empresas operadoras e fornecedoras de bens e serviços. Essas empresas desempenhando atividades em 3 estados do país, incluindo aqui o Espírito Santo, e também a presença nos 2 ambientes, tanto o offshore como o onshore. Esse, especificamente, sendo o tema do nosso painel. Então, nós vamos, ao longo do nosso debate, né, nós vamos falar um pouco sobre a expectativa de crescimento da produção por esses novos agentes, né, essas empresas independentes, também os desafios logísticos e de implementação de refinarias, particularmente no estado do Espírito Santo, além, claro, dos benefícios e dos impactos socioeconômicos que essa atividade de exploração e produção dos operadores independentes geram nas regiões do entorno em que essas operações são realizadas. Então, para falar de onshore, eu gostaria de chamar inicialmente o Márcio Félix, né, como um dos maiores entusiastas aí do setor e sendo um dos principais idealistas de movimentos nesse ambiente. Então, Márcio, por favor, venha com a gente aqui na mesa. Bom, aqui está alto. Cuidado aí.
Uma boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. O Espírito Santo permitiu que me levou a muitos caminhos, né? Então, eu vim para cá, cheguei aqui em 1999, passei 10 anos trabalhando pela Petrobras e depois 3 anos no governo do Estado. Já se vão 10 anos que eu já saí daqui, né? Então, 2012. Mas essas conexões ficam e a gente agora está ajudando a investir e desenvolver esse mercado aqui no... Falar aqui, né? Primeiro, uma honra estar junto do Fabiano Ramos e do Miguel Nunes, nossos, de certa forma, sócios, né? Competidores olímpicos e sócios em negócios aqui no Espírito Santo e, potencialmente, com mais possibilidades de desenvolvimentos conjuntos, né? A gente vai mostrar um pouquinho aqui. Essa é uma visão, vamos dizer assim, talvez ainda romântica, da gente ver. Isso tem lá no Rio Grande do Norte, essa foto aqui não é do Rio Grande do Norte, mas a gente entende que energias renováveis e o petróleo e gás podem conviver e devem conviver no mesmo ambiente em o que a gente chama de ecossistemas energéticos. Pode passar, por favor? A nossa empresa foi lançada em 10 de março de 2020, né? Eu digo essa data porque vocês se lembram o que aconteceu nesses dias aí. A gente entrou no modo pandemia na semana seguinte. No nosso lançamento aqui já tinha uma discussão se haveria ou não lançamento, foi na Findes, e se poderia complementar ou não. Então foi assim que a gente nasceu. ENP é um trocadilho em inglês, né? Talvez a gente tenha começado pretensioso, de E&P, de Exploration and Production. É uma empresa de exploração e produção, que não nega suas origens, mas se já nasce como uma plataforma de energia. Esse azul, ele é da bandeira da Noruega. A gente tem um dos investidores noruegueses e essa conexão com a Noruega para atrelar a inovação, né? Foi mais nesse sentido, né? E o verde e amarelo, caso são óbvios, não são da nossa cor, da nossa bandeira, porque ficaria muito forte demais, mas tem essa acessibilidade. Então, qual é a nossa missão? Conceber, desenvolver e participar de negócios integrados de energia, buscando uma pegada de carbono mais equilibrada possível. Nosso slogan, o que a gente pratica no dia a dia, eu acho que a nossa maior energia é a humana, né? Conectar, articular e, por consequência, inovar. Nossos valores aqui, respeito, inovação, diversidade, prosperidade. Então, inovação também é uma palavra, é um valor que a gente procura cultivar. E os nossos projetos que estão aqui, nossas áreas de atuação, e muitas delas aqui, a maioria delas aqui no próprio Espírito Santo. Pode passar, por favor. Então, aqui, para mostrar o nosso conteúdo capixaba, lá, começando lá da esquerda ali, então, nossos acionistas são o Grupo Águia Branca, o Grupo Imetame, né, através de seus acionistas. M2B, que sou eu aqui, porque eu era um nome ali, então eu virei uma marca também para poder não ficar esquisito no meio dessa turma aí. E Inventure Manager é a empresa lá de origem norueguesa que tem 10% da nossa empresa aqui. E, na realidade, a nossa empresa foi desdobrando em várias, né? Então, a gente tem a NP Energy Platform, que é a nossa hold, tem a NP Espírito Santo, que está guardada ali, que foi criada para novos negócios aí que a gente está viabilizando. A gente, recentemente, né, junto com a Imetame Energia, existiu uma empresa chamada Imetame Energia Lagoa Parda Limitada. Ela se confundia muito com Imetame Energia, naturalmente, e depois de idas e vindas, foi feito até um concurso, uma espécie de concurso, votação interna, nada muito assim, sem urna eletrônica, né, sem nada disso, mas com urna eletrônica WhatsApp, né? E a gente chegou nesse nome, quase por consenso, Capixaba Energia, ele estava disponível, então ela já foi, no dia 22 de julho, nasceu a Capixaba Energia, uma empresa genuinamente capixaba, com sede no campo, né? Sede lá na estação Lagoa Parda, lá em Linhares. E essa empresa tem o Polo Lagoa Parda, que é fruto dos investimentos da Petrobras, e que tem os campos de Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha, e tem 2 descobertas já feitas aí
Imetame como operadora e agora na Capixaba Energia, que logo estarão com uma descoberta chamada Vida. Foi uma descoberta feita em abril de 2020, então, exatamente, você botar o nome de um lead, Vida, antes dele acontecer durante a Covid, então, antes de tudo, foi um ato de coragem, né? Mas Vida está aí, atravessou esse período, foi uma descoberta e deve começar nos próximos dias já um teste de longa duração. Deve ser agora no mês de agosto. Já está tudo pronto para que aconteça. E outra descoberta, Sintonia. Esses são os nomes que a Imetame gosta de... Nomes bastante positivos, né? Que a Imetame gosta de trazer, né? E a gente... Alguns até a gente está participando do batismo. E, enfim, então, a gente tem o Polo Água Parda, temos exploração no Espírito Santo, e aqui a gente tem uma parceria com a Imetame, como operadora. Tem um dos blocos aqui, o 528, que é uma parceria já diferente com a Sicrest, na última rodada de oferta permanente. Nessa parceria, a Imetame Energia é operadora na fase exploratória e a Sicrest será operadora, tudo correndo bem, na fase de produção, que vai estar próximo a ativos que eles estão adquirindo e assumindo aqui no Espírito Santo. Nós criamos uma outra empresa, foi a Energy Paraná, que é uma parceria com o grupo paranaense, e aí a gente achou o que uniria Paraná e Espírito Santo. A gente pegou a Lagoa Ju-Paranã e batizou essa empresa com o nome Paraná Energy Paraná. E, então, a marca Espírito Santo, ela aparece, o ES aparece em vários lugares, meio disfarçado, bem explícito. Então, aqui a gente tem a Relubis, que eu vou falar um pouquinho, que é uma rede de refino, de lubrificantes, betume, para pegar o B para botar asfalto, e bunker, né, combustível marítimo. Termoelétricas aí sendo estudadas, aqui no Espírito Santo e na Bahia. O projeto chamado Gás Hub Brasil, que é um projeto de conexão de rede de hubs de gás. Tem uma aqui conectando o Rio e o Espírito Santo. E o Hub Solaris, com a licença poética aqui dos nossos colegas que falaram aqui antes, da Shell e da Equinor. A Equinor e a Shell têm lá na Noruega um projeto que chama Northern Lights, que é a Aurora Boreal. E a Shell tem um projeto no Canadá chamado Polaris. Eu falei, vamos botar para eu me sentir no meio desse grupo aí, vamos botar um nome Solaris, com esse ES aqui no final. E também olhamos a Salgema. Então, nós estamos aqui também em Conceição da Barra e São Mateus, nós estamos já com outorgas, 3 outorgas, e também estudando um desenvolvimento de participação nesse negócio. Pode passar. Aqui é o Espírito Santo deitado, para a gente poder ver melhor a bacia. Ali na esquerda ali é o norte, ali a divisa com a Bahia. Conceição da Barra está ali aparecendo ali em letras vermelhas. Essas cores aqui para a gente, esse azul escuro, são as áreas que nós temos participação, maioria, todas elas junto com a Imetame, e a 528, essa aqui da ponta, agora com a Sicrest. Então, nós temos os nossos campos, aqui, esses verdes aqui na Polo Lagoa Parda, que nós temos participação, e Sicrest aí, né, só para ajudar aí, vai ter a apresentação do Fabiano, mas essas áreas azuis claras aí são o chamado Polo Cricaré, que já está sendo operado pela Sicrest aí, enfim, a turma do Fabiano, do Carlos Eduardo aí, que é meu colega de engenharia de petróleo lá na bancos escolares. Sofremos um pouco lá, mas sobrevivemos, né? Então, o azulzinho é o Polo Cricaré, o azulzinho claro, e o amarelo é o Polo Norte Capixaba, o que tem maior, embora seja menos área, mas é o que tem o maior volume, que está em fase, já teve o processo de sign, está em fase de ir para o close, né? E a gente, então, nossos blocos, eles estão em torno dessas descobertas e infraestrutura já estabelecida. E também nós estamos fazendo um estudo integrado, né, que eu acho que é uma inovação muito grande,
a gente poder integrar todos os dados disponíveis para ter uma visão diferente da bacia. Isso está sendo feito a 6 mãos, aí, Sicrest, Metame e ANP. E a ideia é que a gente encontre mais petróleo, mais gás, e que seja viável, vamos dizer assim, com custos cada vez menores, com volumes interessantes. Então, é um novo olhar para essa bacia, que já teve seu primeiro poço perfurado em 1957. Então, já se vai um tempinho. Vamos lá. Aqui se falou da ideia de refinaria no Espírito Santo. Então, a gente tem um sonho aqui, né? Sempre aqui é cheio de sonhos, mas os sonhos vão sendo colocados no papel. Então, a gente está olhando o litoral leste brasileiro, ou seja, do Ceará ao Rio Grande do Sul, como uma coisa integrada. O Espírito Santo, e aí o Porto Central, ele foi escolhido aqui, porque ele exatamente fica na metade do caminho desse litoral leste. Os holandeses escolheram aqui, não escolheram Suape, que era o porto que eles fizeram lá no passado, mas, enfim. Então, a gente tem como pensar em integrar essa estrutura e para integrar isso, ter ativos, né, que estão espalhados aí pelo Brasil, formar uma rede. Eu não posso ainda adiantar o que a gente está fazendo, mas só deixando a ideia. E aqui no Espírito Santo, a gente tem a ideia de um projeto, de uma refinaria, que pode chegar a 16 mil barris por dia, começando com 4 mil, que seria, uma das possíveis localizações, seria próxima ali à Fazenda Alegre, para que ela se valha da infraestrutura, da produção local, e para produzir asfalto, bunker e lubrificantes naftênicos. Pode passar. Um outro projeto, que já, sim, embora que não seja onshore, mas ele vai se conecta com o onshore, é uma conexão entre as malhas de gasoduto do Rio e do Espírito Santo. Existe no Espírito Santo 3 plantas, tem as 2 da Petrobras, Cacimbas e Sul Capixaba, tem Lagoa Parda, que está conosco aí, na Capixaba Energia. É uma planta de quase 2 milhões de metros cúbicos de capacidade, que está é uma infraestrutura que está sem utilização, e tem projetos para o Porto Central, para não falar de outros. Então, haveria possibilidade, essas plantas as plantas Cacimbas, Lagoa Parda e Sul Capixaba, estão com uma ociosidade muito grande. Então, conectar essa malha, usando já esse gasoduto que tem no litoral do Espírito Santo, esse gasoduto paralelo à costa, que não tem isso em nenhum outro lugar do Brasil, uma extensão desse gasoduto, a gente faria uma conexão e teria a ideia do hub Gazines. Gazines é o gasoduto de integração do Sudeste. E seria esse ponto no litoral do Rio, mas que vai agregar valor para o Rio, claro, para poder conectar com o Açu, conectar com o Macaé, mas especialmente usar a capacidade ociosa no Espírito Santo. Então, esse é um projeto que exige uma articulação muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 16 ou 17 NDAs já assinados e muita conversa, e a gente está evoluindo até que ele nasça. Vamos lá. Só mostrar a foto aérea aqui da nossa estação aqui de Lagoa Parda, que é dividida em 2 partes. Da esquerda ali a planta de processamento de gás, que ela está, vamos dizer assim, magicamente conectada à infraestrutura, né? Está conectada à TAG. Aquele terreninho ali que tem interligação Gazene, aquela cerquinha ali dentro do nosso terreno, é da TAG, e ali conecta ao Gazene. E aí eu escrevi também do Ceará ao Rio Grande do Sul. Aqui uma molécula de gás pode passear do Ceará ao Rio Grande do Sul também. Então, a gente vai ter uma avenida pelo mar e por terra de gás, ou por mar indo óleo, voltando, quer dizer, indo e voltando óleo e derivados, né? E a gente tem uma planta também de elevada capacidade para o que é hoje a produção do Estado em terra. Tem uma planta de 25 mil barris de líquido. Campos Maduros produzem muita água, né, Miguel? E 7.500 barris de óleo de capacidade. Ou seja, a gente tem uma super estrutura e precisa encontrar mais petróleo, encontrar mais gás para fazer isso. Uma planta dessa aqui,
vamos dizer assim, ela funcionando, ela nessa plenitude, ela é muito mais cara do que todo o investimento feito. Pô, todo o valor pago, né, pela compra, pela aquisição que é público. Bom, pode passar. E o Hub Solaris conversa com essa parte mais moderna aí, professor Zé Maria Nicolau, que a gente acabou de falar aqui no caminho para aqui. É o projeto que a gente não vai, claro, investir em eólica offshore, mas conecta com eólica offshore, conecta com gasines. Então, traz para o Espírito Santo mais gás, 10 a 15 milhões de metros cúbicos de gás adicionais, através dessa infraestrutura do Hub Gasines, e também energia gerada pelos parques eólicos aí, da Equinor, da Shell e de outros aí. E aqui, essa figura aqui, eu chamo aí de Disney, Parque Disney, um conjunto de atrações aqui, que esse cara se diverte aqui brincando. Então, estocagem de gás em campos depletados. A gente não tem no Brasil estocagem de gás. A gente fica discutindo na Europa como é que vai estar a estocagem, se vai ter quando vier o inverno. Energia solar, já foi falado aqui, hidrogênio azul esverdeado, que a gente está chamando aqui, que é por que usar energia demais para gerar um hidrogênio verde, se o Brasil é o país do híbrido flex. Então, a gente bota o máximo de verde possível, mas um azul não faz mal, que vai estar também em equilíbrio. Captura e estocagem de CO2, né, que é o CCS, CCUS, uma linha de combustível sustentável de aviação. Então, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas até porque a imagem também não está muito nítida, mas cada negocinho desse aqui é um brinquedinho, é um projeto, é uma startup, como foi falado aqui, para que essas startups elas fiquem numa rede e a gente consiga o devido financiamento, devido apoio. Inclusive, a gente tem uma apresentação no evento da Noruega agora no finalzinho de agosto, daqui, quer dizer, esse mês, onde a gente vai mostrar esse projeto. Ele foi escolhido para ser apresentado lá e a gente vai ter a cara de pau de falar lá vamos dizer assim, com os devidos cuidados, né? Não tem campanha eleitoral lá, mas a gente tirou os nomes também das apresentações, não botou, mas não sabe quem é quem, né? Então, eu acho que esse aí é um ecossistema energético classe mundial no norte, notadamente no norte do Espírito Santo, porque tem o onshore vai se converter no futuro em trampolim para vários desses projetos que a gente está colocando aqui. Pode passar. E, concluindo aqui, então, Espírito Santo gosta muito de mosaico, então a gente montou esse mosaico aqui de algumas nossas atividades aqui no Estado, junto com a Imetame. E só reforçar o que todo mundo já sabe, que é um mar, mas especialmente uma terra de oportunidades para a indústria de EIP onshore. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Márcio. Excelente apresentação. Eu gostaria de destacar, né, na sua fala, a inovação da ANP, trazendo todo esse ecossistema energético, integração entre as diversas fontes. Acho que é realmente um caminho a ser percorrido e que demonstra a aplicabilidade aí para outras empresas. Agora, eu gostaria de chamar o Miguel Muniz para trazer a visão da Imetame Energia nesse cenário de novo onshore. Ótima tarde. Bom, eu me vou colocar deste lado só para contrariar a Márcio. Tá bom? Gente, quando vi que Márcio ia me anteceder, eu entendi que ia ter um desafio. Qual é o desafio? Ele é meu sócio em todos os blocos. Então, já eu não ia ter que apresentar. Só que lembrei que existe um campo onde a ANP não é nosso sócio, que é Rio Ipiranga. Então, minha apresentação, mais de falar de todos os campos que temos em Espírito Santo, vou falar de uma história legal, que é Rio Ipiranga. Passado, presente e futuro do campo Rio Ipiranga. É um campo marginal, ou pode ser considerado um campo marginal. E isso pega um pouco em seu pé, porque você era o gerente
de producción de Espíritu Santo cuando ese campo fue llamado marginal. Vamos lá. Pode passar, por favor? Então, um pouco de que é Inmetame Energia. Inmetame Energia, embora nós estamos bem cientes que nosso maior desenvolvimento vai ser em Espírito Santo, onde temos a maior quantidade de ativos, nós estamos praticamente ao longo de todo o Brasil. Temos campos na bacia de Potiguar, temos campos de gás e umas termoelétricas na bacia de Recôncavo, temos um desenvolvimento em Tucano Sul, na bacia, e ainda somos a única empresa que fica em São Francisco. Okay? Em algum momento, em 2012, São Francisco podia estar colocado alrededor de 15, 16 empresas. A gente ainda tem coragem. Vamos lá. Isto um pouco para entender como nós temos contribuído para o desenvolvimento onshore. Nós começamos em 2017 a produzir, embora nossa empresa começou como empresa em 2009, e ao longo de todo esse tempo, a gente já chegou a alrededor de 700 barris de petróleo dia e 500.000 até 500.000 metros cúbicos de gás dia. Ok? Então, os números de onshore estão crescendo e nós temos nosso pequeno grau de essa montanha que está acontecendo. Ok? E se vocês percebem, o poço de maior produção é o Poço Talento. Esse poço fica em Rio Ipiranga, o campo marginal. Vamos lá. Estos no son CAPES, y cuando yo presento este CAPES, después de Petrobras, Statoil y Shell, es difícil, les falan de billones de dólares, mas no vamos a contribuir con perto de 200 millones de dólares en el desenvolvimento en los próximos 5 años. ¿Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos a falar um pouco deste campo Rio Ipiranga, está bem tomado da ANP. O campo está vizinho dos campos que agora vai desenvolver nosso sócio da Cicres, que é Fazenda São Rafael e Fazenda Santa Luzia. Ok? Vamos lá. Quando nós queremos entender a história de um campo, é só ver a curva de produção. A curva de produção é o Instagram de um campo, o Facebook. Aí está. Então, primeiro tempo foi o tempo de Petrobras, quando eles fizeram a descoberta, devolveram para a ANP. Depois vem o tempo de Shein, que ela pegou na segunda rodada de campos marginais, ok? Tempo da IP Oil, que foi quando a Shein se transformou em uma empresa de petróleo, e o último tempo lá, com um aumento de produção significativo, é o tempo de Inmetame, ok? Mas vamos ver o que significa cada tempo disto. Esta é uma boa história de contar. Vamos lá. Próxima. Então, este é o tempo Petrobras. O dinossauro só porque foi há muito tempo atrás, gente. Tá bom? E existe uma lenda urbana deste campo, que foi que Petrobras perdeu, declarada comercialidade e tudo isso. Eu só vou falar o que fala o relatório da ANP. Foi descoberto com o poço Cananeia 3, hoje, BRSA 57, que nós chamamos de celebração, perforado em junho de 2001, tuvo uma produção até agosto de 2002, e a Petrobras devolveu como um poço subcomercial. E de repente sim era um poço subcomercial, porque em 2002 aconteceu a primeira grande possibilidade do pré-sal. Então, entre Parque das Baleias e Rio Ipiranga é subcomercial. Para Inmetame, obviamente não. Vamos lá. Esta é a produção, teve uma produção hasta 225 barris, e depois daí, simplesmente parou a produção. E deixem falar uma coisa para vocês. Em terra, qualquer produção por encima de 100 barris é um poço extraordinário. Ok? Seguimos. Depois disso, vamos a ver o tempo Shein. O que aconteceu? Foi devolvido para a ANP fez o primeiro, por favor, próxima, a rodada. E nesta rodada, segunda rodada de acumulações marginais, olha só como era o logotipo disso, hoje é totalmente diferente. A Shein pegou o campo por R$600.000 de bônus e com um PTI de intervenção em um poço. Beleza? Aí
eles hicieron una intervención en los mismos pozos Celebración y comenzaron a producir, tuvieron una producción AT 2014 que tuvo una media más o menos de 60 barriles por día. O comienzo de esa producción fue un pozo surgente, o pozo producía tranquilamente. Terminó con bombeo mecánico. Próxima. Ahí se transformaron en IP Oil, colocaron un plano de desenvolvimiento y ese plano de desenvolvimiento comprometía 4 pozos. ¿Ok? Próxima. IP Oil siguió produciendo o mismo pozo y comenzó un proceso de entrada de agua. O campo, como todo campo marginal, tenso 15 años de concesión. Ya para ese momento, tinham pasado 12 años. Só un pozo. Certo? Próxima. Ahí, esta era a condición, realmente o campo estaba simplesmente siendo desenvolvido por un pozo. ¿Ok? Próxima. Más o menos el layout. Próxima, por favor. E a previsão de perforação eram 3 novos poços, certo? Aí a IP Oil chegou a Imetame e falou: nós gostaríamos que vocês entrem no negócio. Nós fizemos um análise e desse análise entendimos que, embora existia risco e não pequeno, era interessante esse campo. Próximo. Obviamente, eu sou geofísico, gente, eu tenho que botar uma linha sísmica porque senão não consigo dormir esta noite. E o que nós percebimos é que a empresa IP Oil tinha uma ideia exploratória. Eles tinham uma descoberta, mas ainda o que queriam era procurar novas descobertas e não desenvolver o campo. Aí foi que a gente entrou. Se vocês percebem, este era o poço, e aqui era outro poço, e aqui era outro poço, e outro poço lá em cima. Nada perto dessa descoberta. E a outra coisa é o que eu chamo paradigma Petrobras. Qual é o paradigma Petrobras? A Petrobras falava, por isso que Santa Lucía está aqui e São Rafael está aqui, que isto que está cá se chama linha de Charnela. E que se você ficava perto da linha de Charnela, você não ia conseguir petróleo. O que nós fizemos? Primeiro, vamos perto da Charnela, gente. E segundo, vamos a desenvolver a parte de desenvolvimento. Exploração, já vamos a ter tempo para fazer. Vamos lá? Aí o campo chegou para a gente, beleza? Próxima. E o que fazer? Beleza? Próxima. O que fizemos foi o dever de casa. Analisamos os dados, entendimos o processo, recañoneamos o poço para entender onde podia ter maior possibilidade e perforamos novos poços. O resultado, ok? Próxima, por favor. O resultado foi isso. Fizemos uma reabilitação da infraestrutura. Hoje o campo tem uma infraestrutura bem melhorada. A gente reentrou no poço e tivemos novos intervalos. A gente reinterpretou todo o dado sísmico e colocamos novas locações para desenvolvimento da área de produção. E, finalmente, colocamos um novo plano de desenvolvimento totalmente distinto com os resultados do Poço Talento. Vamos lá? Olha só como está o campo agora. Vamos. Este foi o Poço Talento, ok? E o Poço Talento descobriu 70 metros de net pay, ok? Com uma potencial de produção AOF de 1.060 barriles por dia surgente. Isso transforma esse poço provavelmente no poço em terra de maior produtividade. Beleza? Aí, mais ou menos, nossa curva de produção, nosso eletrocardiograma Imetame, e se vocês percebem, o momento que estivemos em zero, foi porque a gente estuvo instalando linhas de fluxo e porque durante janeiro e fevereiro, em Espírito Santo, a chuva praticamente nos transformou em uma empresa offshore. A gente ficou embaixo da água, gente. Beleza? Esta é nossa ideia agora. Nós estamos expandindo totalmente o campo, colocando separador, trecho recto, medição de gás, compressão de gás, venda de gás e aumento de produção que de 100 barris vai ir-se a 400 barris. Ok? Próxima. Estamos com a ideia, e aí isso é algo que vamos a conversar com a Cicrece,
de armar uma base realmente grande, muito parecida ao que tem San Rafael ou Santa Lucía, mas como nós percibimos, o campo está ao lado de San Rafael e Santa Lucía. E no melhor momento de produção de San Rafael e Santa Lucía foram 5.000 barris. Então, hoje, vocês devem ter capacidade para escoar. Então, de repente, a gente pode salvar isto e colocar simplesmente um oleoduto. Próxima. E, finalmente, nós estamos aqui e nossa ideia é para 2025 chegar a 2.100 barris, com a perfuração de 5 poços e ampliação completa de todo o sistema de infraestrutura. Então, só para terminar, mensagem, provavelmente dos caras que representam a inovação para mim, que ainda está, que é Albert Einstein. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo, e a outra, o desenvolvimento humano depende fundamentalmente da invenção. É o produto mais importante do cérebro criativo. Então, muito grato e foi uma boa história para compartilhar com vocês. Obrigada, Miguel. Acho que esse case que você trouxe, né, de Rio Piranga, é um dos muitos exemplos que a gente tem aí nesse novo dinamismo do onshore. A estratégia que a Petrobras adotou de se desfazer dos ativos terrestres abriu oportunidades para que essas empresas, esses novos entrantes, possam incrementar a produção, possam realizar novas operações e, consequentemente, gerar aí emprego, renda nas regiões do entorno em que essas operações são realizadas. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua apresentação. Agora, eu gostaria de chamar o Fabiano Ramos, da Seacrest, para também compartilhar conosco aí sua apresentação. Obrigada. Boa tarde. Eu vou ser bem breve, bem rápido. Obrigado pela presença de todos e espero que a oportunidade seja boa, principalmente para os nossos fornecedores, nossos parceiros já conhecem bem, né? E então, se puder rapidamente rodar, contar a história. Nós entramos aqui no Espírito Santo. Eu tenho eu antes de montar a Seacrest, eu montei uma empresa chamada Ecoenergia, fui presidente do conselho, vendemos para a Equatorial, estava presente no Brasil inteiro. Junto com isso, eu estava na vice-presidente do conselho de uma outra empresa que também é eólica, estava no Sul. Então, toda a parte de energia renovável e trabalhar pelo Brasil, eu tive bastante envolvimento e achei aqui no Espírito Santo um ambiente fantástico para negócio, extremamente transparente, a sociedade organizada muito pró-negócio, o governo do Estado, os municípios, todos ajudando, uma boa qualidade de infraestrutura. Se quiser, pode passar aí para a gente ir rápido aí. Boa. Então, só para contar rapidamente, comecei o negócio em 2010. Nossos sócios, como Caravan Oil, nossos sócios da Seacrest, também em 2010, montaram o negócio para investir só em exploração e produção. São sócios, um fundo de private equity, de investimentos especializados só nisso. Nós viemos olhando alguns ativos e batendo cabeça, de vez em quando nos encontrávamos, e um dia eu estava entrando numa reunião de conselho da Ecoenergia, quando o rapaz da Seacrest ligou e falou: olha, eu queria saber se você vai competir comigo ou vai colaborar. Eu tive na empresa tal e disseram que estavam conversando com uma empresa brasileira. Eu achei que eu estava sozinho, achei melhor colaborar do que competir, né? E a gente está fazendo exatamente isso agora também. Então, a história começou, nós finalmente, depois de um longo périplo aqui no Brasil, sendo bem seletivos, em 2020 nós compramos o Polo de Cricaré, são 27 campos, e a escolha, desde o início, foi o Espírito Santo, que era onde os nossos profissionais, e todos botam dinheiro, todo mundo entra nesses investimentos, tem que aportar junto, mesmo que seja simbólico, e era onde todo mundo se sentia muito confortável. Então, nós escolhemos o Espírito Santo, participamos de algumas outras coisas, inclusive com o Cadu, que estava na época em outra empresa também, hoje também está junto com a gente aqui na Seacrest. Mas nós escolhemos, então, o Espírito Santo.
tivemos, então, em 2020, o sucesso. 2021, finalzinho, entre Natal e Ano Novo, a ANP foi bastante ágil. Então, realmente tem sido uma surpresa muito agradável como a ANP tem atuado. Bastante, com todas as dificuldades que tem, a gente nota que também já está dando bastante passo para tentar ser mais ágil, mais pragmática nas coisas. E, em fevereiro de 2022, nós assinamos, então, um contrato para a assinatura, né, o pré-pagamento, o sinal para a aquisição do Polo Norte Capixaba, agregando, então, mais 4 campos, e vamos ficar aí com 31 ao todo. Próximo slide, por favor. Então, 31 ao todo, representa um investimento de 700 milhões de dólares, só nas aquisições, mais o que a gente está fazendo agora para revitalizar os campos. Então, para os fornecedores nossos, vai ter assim, tanto de serviço quanto de equipamento, uma infinidade de trabalho. Para dar um pouco só de... Então, são 27 campos, mais 4, e o que é bem bacana, nós temos uma ótima infraestrutura para contribuir para parceiros como a Imetame, né, como a Capixaba Energia, e outros, BGM, Ubuntu, enfim, que possam querer. Nós temos, ao todo, 15 estações, 7 estações de tratamento de óleo, 8 estações de satélites, 100 quilômetros de pipeline, mais ou menos, um pouco mais, na verdade, e um porto, um terminal aquaviário para escoar a produção. Então, talvez a gente possa prestar algum serviço e agregar essa infraestrutura que está lá, que precisa ser remontada. Então, tem um investimento grande agora para fazer, para revitalizar essa área, tem muita estação que está parada, mas esse é o caminho, né? Nós estamos bastante empolgados, são mais de 1 bilhão de barris que a gente tem em place, né, no solo, e já temos aí mais de 200 fornecedores, 200 empregos diretos, mais de 200, hoje já está em 300, na verdade, empregos diretos e indiretos, 110 fornecedores capixabas, vasta maioria pequenos e médios fornecedores. E eu acho que nesse processo a gente está, o Rafael, o Tristão e o Tomás falaram bastante sobre governança e conformidade. Essa foi a primeira coisa que nós fizemos um canal de conduta, um processo rigoroso de compliance. Muitas vezes reclamam aqui, aliás, eu gostaria de apresentar o Bruno Barros, para quem for fornecedor, quiser conversar depois. E o Bruno, coitado, toma pau da nossa área de operação e toma pau dos fornecedores, porque tem todo o processo de compliance para fazer, de conformidade, mas eu acho que está sendo um processo contínuo de educação, e eu acho que está ajudando a todo mundo a ficar cada vez mais competitivo, não só para prestar um serviço para a Seacrest, mas para todos os outros. Eu estava conversando com o Bruno, nós vamos fazer um projeto que já está em andamento a partir do ano que vem, de avaliação e ranking de todos os fornecedores, e a gente poder passar o feedback para os fornecedores capixabas, inclusive, onde são os pontos fortes, onde são os pontos fracos, para que a indústria também melhore junto com a gente, né? Na Ecoenergia, que foi um sucesso absoluto, foi a empresa que foi melhor paga, a gente vendeu para a Equatorial Energia, não teve nenhum caso de nenhum problema, e eram os melhores índices de margem, de retorno sobre capital investido e de satisfação dos funcionários e dos fornecedores. Foi eleita o melhor lugar para trabalhar e tal. Então, a gente talvez tenha oportunidade, estamos começando. Próximo slide, por favor. Então, o modelo de gestão é uma prática fortíssima de segurança operacional. Nós já estamos com um projeto desde a largada de ESG, começamos com governança, estamos entrando no social e temos um programa forte de sustentabilidade que começa agora também. É uma herança fácil, uma herança bendita, porque como são campos da Petrobras, os campos já são muito bem tocados, né? Assim, não tem 100% de reuso de água, não tem flaring, enfim, então é um padrão bastante alto de sustentabilidade. E aí a ideia agora, a gente voluntariamente começou a fazer a medição de escopo 1 e escopo 2, e assim vai. Então, eu só gostaria de dizer que assim, o patamar, nós estamos tentando ser patamar de excelência, espero que consiga um foco bastante grande em pessoas,
Passando rápido, isso aqui é óbvio, e vai ter um investimento muito grande em digitalização, exatamente para a redução da pegada de carbono, automação e melhoria das rotas de caminhões, né, de carretas, enfim, uma série de coisas. E um investimento muito grande na revitalização das estações, da nossa infraestrutura, muita coisa para a reabertura de poços, e, a partir do ano que vem, também perfuração de poços. Então, tem um investimento muito grande, uma oportunidade gigante para os fornecedores e parceiros de toda sorte, né? Nós começamos também... Cadê a Fabiola? Pô. Ah, ela aí. Nós tivemos lá na FindesLab, conversando sobre o projeto da FindesLab, ela é nossa diretora de digitalização, tecnologia, TI, e a gente está vendo projetos junto com a FindesLab para as startups, projetos de segurança, isso eu acho que é um capítulo à parte que o Montenegro queria conversar, a Kelly também, sobre segurança patrimonial, né? Foi uma decepção, mas foi rápido de resolver. Próximo slide, por favor. E aí a gente vai ficar aqui por muitos anos no Espírito Santo. De todos os campos que a Petrobras, desse processo de desinvestimento, essa bacia do Espírito Santo onshore é a que está com mais potencial de retomada. Ela está em muito bom estado, principalmente o Polo Norte Capixaba. O Cricaré tem muita coisa a fazer, mas uma coisa ajuda a outra. E eu, pessoalmente, já tive lá. Eu sou também conselheiro de um fundo de infraestrutura, e a gente olha muito projeto de energia renovável, hidrogênio, solar e tudo. E a minha visão sobre isso, tendo estado do outro lado da mesa, é que são projetos, de forma geral, mais nichados, onde você não tem o grid, eventualmente, chegando, fica caro levar o grid. Então, você vai ter a solar, vai ter a eólica, elas são, obviamente, intermitentes. Então, o papel do petróleo, ao longo do tempo, vai continuar sendo bastante grande. Eu acho que vai ser muito mais longo do que todo mundo imagina. Ninguém está reinvestindo, né, nos novos campos, inclusive os países. Então, e a gente encontrou aqui no Espírito Santo, realmente, um ótimo ambiente de negócio. Então, a gente vai fazer espera ajudar para uma transição mais justa, e eu acho que as pessoas, todos nós, devemos nos perguntar como é que está, o que está de fato, observar o que é discurso e o que é realidade, o que é fato. E quando a gente olha o que aconteceu na Europa nos últimos 30 anos, é um desastre e de uma inconsequência absurda o que está acontecendo na Europa hoje. As pessoas estão pagando mais, as indústrias estão indo embora para a Ásia, e as pessoas hoje estão ficando mais pobres e com fome. Então, é muito fácil para um país, ou para países que têm uma classe média muito mais ampla do que nós temos aqui no Brasil, botar um tremendo peso em sustentabilidade. Eu acho ótimo, a gente quer fazer essa transição, mas ela tem que ser feita passando para a população o que são os custos dessa transição e quais são, para que a gente possa fazer as nossas opções, né? Então, eu acho que esse processo, cabe a nós, aqui está ruim, mas, eventualmente, mais para frente, a gente vai conseguir ver, é perguntar se a Europa, as políticas da Europa de energia renovável conseguiram reduzir a pegada de carbono, as emissões? Uma boa pergunta. Qual foi o custo que aconteceu com que isso teve? Foram 770 bilhões de euros, 1 trilhão de dólares. E a emissão é praticamente a mesma, é bastante... Então, foi um custo que a sociedade está pagando. 1 trilhão de dólares que podia estar indo para a saúde, para a educação, enfim. Então, a nossa visão é que agora essas coisas abriram a panela, né, a caixa de Pandora, as coisas estão mais óbvias para toda a população mundial. 1 bilhão de pessoas que estava com uma voz muito estridente falando sobre sustentabilidade, agora começa a ver que tem 7 bilhões de pessoas que talvez passam fome, não possam pagar uma energia mais cara. Então, o mundo está ficando mais ciente dessas coisas. A gente acha que o petróleo vai ser uma energia barata
estável, segura, para que a gente possa fazer tudo o que a gente precisa. E aqui no Espírito Santo, a gente vai ficar, porque é realmente um Estado espetacular, uma sociedade em todos os aspectos incríveis. Falando um pouquinho sobre os desafios do Espírito Santo, eu gostaria de pedir para a Findes, eventualmente, uma sugestão, criar um fórum para a segurança patrimonial. A gente está tendo constantemente roubo, furtos, pequenos furtos, de cobre. Cobre vai ficar um bem caríssimo, né? Então, vai ser, né? Então, esse só tende a aumentar. Fabiola liderou um processo aí de segurança patrimonial, com câmeras, com não sei o que lá, demos jeito, conseguimos pegar o receptor com a ajuda do Estado. E, enfim, esse problema acabou, mas daqui a pouco chega novo cupim, né? Então, a gente precisa tratar disso. E aí, por fim, que não tem nada a ver com... Bom, no IEMA, aqui no Estado, a gente está tendo muito apoio, está funcionando muito bem. E, por fim, eu diria que continua fazendo, viu, Ardengue, uma certa pressão, né, para que a ANP seja mais ágil, mais pragmática, se envolve em muita coisa que... Enfim, mas a gente já vê melhoria, né, já está indo muito bem. Então, são esses os pontos de segurança patrimonial. Fica a dica. Eu vou falar com o Márcio. Todo mundo da Findes está tendo roubo de cobre, roubo de não sei o que lá, manda... E a gente talvez consiga aí se organizar para pegar essas quadrilhas. Muito obrigado, desculpa aí, eu tentei ser bem rápido. Obrigada, Fabiano. Pegando o gancho dessa sua fala sobre transição energética justa, né, a ABPIP tem defendido o posicionamento dessas empresas independentes no contexto ESG com o Social First, né, SEG, no caso, que é justamente o impacto social transformador que essas empresas desempenham nas regiões em que atuam, que geralmente são municípios, né, no interior, nas regiões interioranas, que com baixo índice de IDH. Além, claro, de transição energética justa, a gente falar também a importância do setor de óleo e gás na segurança energética. Então, com base nisso, a nossa associação ela tem um vídeo institucional que eu gostaria de pedir à organização do evento para passar aqui agora, que trata um pouco dessa didática, né, do papel das empresas independentes no contexto da transição energética. O mundo está atento às mudanças climáticas. Esse tema tem movimentado governos, empresas e a sociedade como um todo. Devido à necessidade de diminuir as emissões de gases do efeito estufa, muito se tem falado em descarbonização e transição energética. Mas de que forma esses conceitos estão relacionados com a indústria de petróleo e gás natural? Para compreender melhor, vamos falar sobre nossa matriz energética. O Brasil está bem posicionado frente às questões que afetam o clima. Temos uma matriz energética diversificada, com 48% de fontes renováveis, o que é modelo para o mundo. E por falar em mundo, este vai demandar cada vez mais energia e não menos. Segundo a ONU, até 2100 haverá um crescimento populacional expressivo, podendo chegar a mais de 10 bilhões de pessoas no planeta. Precisamos dialogar sobre a importância da indústria de petróleo e gás, considerar os impactos sociais e econômicos que essa atividade gera para o país, com a geração de emprego, renda e arrecadação aos estados e municípios. Somente em 2021, foram pagos 75 bilhões de reais em royalties e participações especiais. E, além disso, pensar na segurança energética que as fontes intermitentes não conseguem garantir. O mundo precisa do petróleo e do gás natural. Esses hidrocarbonetos estão no dia a dia das pessoas, não só no setor de transportes, mas em diversas atividades.
e servem como matérias-primas de remédios, alimentos, cosméticos, geração de energia. São combustíveis diferentes de outros combustíveis fósseis, como o carvão, que possui alto índice de emissão de CO2 na atmosfera. E, no Brasil, as atividades relacionadas ao uso do solo são as principais emissoras de gases do efeito estufa. A indústria de petróleo e gás natural está comprometida com a transição energética, desenvolvendo soluções e financiamentos de projetos que geram créditos de carbono. E esse compromisso vai além. Operadores independentes estão comprometidos com o aumento do fator de recuperação de campos, atividade exploratória, descomissionamento, bem como com o pagamento de royalties e participações especiais, e a geração de emprego e renda nos estados e municípios. Segundo o BNDES, para cada emprego direto nessa indústria, são gerados 9 indiretos e 36 pelo efeito renda, e a média salarial do setor é 5 vezes maior que a média nacional. E no contexto ESG, adotamos simbolicamente o S de social para traduzir o nosso papel transformador nas regiões em que atuamos. Cada país deve ter a sua transição energética e essa precisa ser socialmente justa e customizada. E no Brasil, para essa transição energética acontecer, não precisa eliminar as oportunidades que vêm da indústria de petróleo e gás natural. Sem desconsiderar a sustentabilidade, vamos continuar produzindo petróleo e gás natural para gerar oportunidade e crescimento econômico. ABPIP, produtores independentes e fortes. SAG, essa é nossa pegada. Então, com essa mensagem, né, de que vamos continuar produzindo petróleo, claro, com todo o viés de sustentabilidade, a gente já vai passando para os encaminhamentos finais deste painel, né? Infelizmente, em virtude do tempo, a gente não vai conseguir fazer aquela dinâmica dos pontos, mas eu passo a palavra agora para os nossos painelistas trazerem as suas considerações finais. Então, Márcio, por favor. Bem, vocês já devem estar cansados, né? E tem mais depois, né? Mas eu acho que é uma oportunidade grande aí de interagir, né? Eu acho que eu digo, o Estado tem maior oportunidade por metro quadrado, né? Então, aqui nessa sala aqui tem muita oportunidade. Então, eu só queria agradecer aí a toda a hospitalidade, todo o carinho, toda a possibilidade, toda a construção que está sendo feita aqui no Estado, vem sendo feita ao longo dos tempos e, vamos dizer assim, vem numa nova fase para que o onshore esteja ao alcance de muito mais gente e novas empresas aí que surgiram, estão se tornando operacionais, enfim, estão trazendo novas oportunidades e simplesmente um novo olhar sobre essas oportunidades que estão aí adormecidas, né? O Miguel provocou aqui que quando estava na Petrobras a gente não viu aquele Ipiranga, né? A gente viu outras coisas, mas enfim. Então, assim, esse olhar novo faz toda a diferença. E mostra, e esse exemplo não é único, acho que tem outros exemplos aí espalhados aqui no Espírito Santo, e certamente a Sicredi terá seus exemplos, aí você já não está tendo. Enfim, então, é uma redescoberta das coisas que a gente tinha, da riqueza que a gente tinha deixado para trás, quando tem pessoas, né, no S do social, estão pessoas com necessidade, né, a fome aumentou, enfim, todo esse efeito de pandemia, o petróleo vamos dizer assim, é chamado conteúdo local na veia, não precisa ter índice de conteúdo local, ele tem que empregar na região, gera oportunidades no local e de uma maneira muito mais simples. Então, agradecer e dizer que eu acredito muito no futuro dessa atividade também aqui no Espírito Santo. Obrigado. Bom, eu vou tentar ser breve porque hoje tem Corinthians e Flamengo, gente. Então, o primeiro conceito que eu penso quando falo do Espírito Santo
e quando eu estava no Foro Capixaba, falava muito isso, é que Espírito Santo é um estado que produz petróleo, mas não é um estado petroleiro. A filosofia de ser um estado petroleiro vai além de produzir petróleo. Vai em todo o processo, que isso que faz, por exemplo, que nosso estado, que é o terceiro produtor de petróleo do país, não tenha uma refineria. A cultura petroleira, e eu acho que foi interessante nosso amigo da Statoil, quando falou, você tem que ser orgulhoso de produzir petróleo. Nós, em Imetame, estamos com uma pegada baixo carbono, óbvio. Nós temos um grupo que se chama Carbono Zero, mas o grupo de EIP, o grupo de petróleo, só está pensando em como desenvolver sustentavelmente nossas reservas e dar a maior produtividade, não só para acionistas, sino royalties, lucro como tal. Então, nesse sentido, o Fabiano falou uma coisa que é certo. O Estado, hoje, ele tem uma vantagem muito forte com respeito aos demais estados petroleiros. Que saiu Petrobras e ficaram só 3 empresas. Porque tem 2 pequeninas além da gente, mas o desenvolvimento onshore do Estado está aqui. Então, é muito fácil para nós começar a fazer parcerias que funcionem em função de desenvolvimento do petróleo, do gás e da energia. O último ponto que eu queria falar, quando eu estava na Universidade de Oklahoma, tinha um professor que ele falava: desenvolvimento é igual a energia. E não existe possibilidade de desenvolvimento nenhum se você não desenvolve a energia como tal. Então, esse é o chamado que eu falo. Vamos a desenvolver a energia do Espírito Santo. Porque desenvolvendo a energia do Espírito Santo, vamos a desenvolver nosso Estado. Muito grato. Moçada, só agradecer a todos. Acho que acabou. Acabou? Não. Só agradecer a todos. Muito obrigado. Foi uma honra. Estou muito feliz de estar aqui no Espírito Santo. Se alguém quiser conversar depois, posteriormente, estou 100% à disposição. Bruno, que toca a nossa supply chain, está aqui à disposição. Fabiola também à disposição na área digital. Cadu, com nossos poços, o nosso trabalho de intervenções e plano de poços. Estamos 100% à disposição. Bola para frente, o desafio é muito grande. Muito obrigado a todos. Então, obrigada mais uma vez, nossos painelistas. Agradeço também o convite, estar representando aqui a ABPIP nesse evento e convido todos a conhecer a nossa associação através das redes sociais. Obrigada.